Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 20 ao verso 21. Diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que tu me uses como instrumento teu, como um vaso de barro, para que a glória seja do Senhor, que eu seja tão somente um instrumento para ministrar a tua palavra. Constantemente eu clamo a tua igreja, ó Pai, para que ela possa ter o discernimento do teu Espírito, para reter no coração, no seu entendimento, só o que vier do Senhor. Eu oro a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para que nós venhamos compreender esse texto, é importante que nós venhamos analisar o contexto anterior, ou seja, o capítulo 24. No capítulo 24, nós vemos, do verso 1 ao verso 9, que Abraão faz o seu servo prometer que iria à sua parentela para buscar ali uma esposa para Isaque. Do verso 10 ao verso 14, esse servo de Abraão, ele chega na cidade de Naor, onde fica ali a parentela de Abraão, e faz ali uma prova para com Deus. A prova que ele faz é o seguinte: que a primeira mulher que ele chegasse e desse de beber a ele e aos seus camelos, nisso ele estaria reconhecendo que Deus o direcionou para a parentela de Abraão, para a pessoa certa, para a escolhida para Isaque. E assim ocorre. Do verso 15 ao verso 25, Deus confirma que era Rebeca a escolhida, porque assim que ela se achega ali ao poço onde estava o servo de Abraão, ela dá de beber a ele e ela dá de beber a todos os seus camelos. Do verso 26 ao verso 27, o servo de Abraão adora a Deus por tê-lo guiado, por tê-lo direcionado até Rebeca. Do verso 28 ao verso 49, o servo de Abraão conhece a família de Rebeca e conta toda ali a história. Do verso 50 ao verso 51, o pai e o irmão de Rebeca entende ser de Deus tudo o que aconteceu. E do verso 52 ao verso 61, o servo de Abraão passa a noite com eles e logo em seguida volta para Canaã para levar Rebeca para Isaque. E do verso 62 ao verso 67, ao chegarem próximo, eles avistam a Isaque. O servo de Abraão conta todas as coisas para Isaque, que leva Rebeca para a sua tenda, a tenda que era de sua mãe, e ele a tem por mulher. Veja bem, Isaque era o filho da promessa, que através dele viria a descendência de Abraão. Isaque, ele casou-se dentro da vontade de Deus, com a pessoa certa, para que essa promessa que foi dada a Abraão se cumprisse nele. Isaque, ele está exatamente na vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, casando com a pessoa certa, no qual fora direcionada por Deus para escolher ali a Rebeca. Rebeca era a pessoa certa. Olhando esse pano de fundo, olhando esse contexto, vamos ler novamente o texto de Gênesis, capítulo 25, o verso 20 e o verso 21. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja bem, sendo Isaque o filho da promessa, e sendo Rebeca a pessoa certa, então, por que, nesse texto que nós acabamos de ler, por que Isaque, ele teve que orar insistentemente ao Senhor por sua mulher? Olha o verso 21, a parte A que diz:
Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Insistentemente é durante 20 anos. Aqui no verso 20 ele diz: e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca. E o verso 26 ele diz: e era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Ou seja, nós temos aqui uma insistência por parte de Isaac durante 20 anos orando para que Rebeca viesse a gerar. Mas por que houve essa necessidade? Sendo que Rebeca era a mulher certa, sendo que Isaac, ele é o filho da promessa, sendo que eles casaram dentro da vontade de Deus. Uma outra pergunta também que nós podemos fazer é esse texto: por que Rebeca era estéril? Olha o verso 21, a parte B: porquanto era estéril. Veja bem, se Deus já havia prometido que através de Isaac teria ali a descendência de Abraão, que ele era o filho da promessa, e ele casou-se então dentro da vontade de Deus, por que Rebeca então era estéril? Uma outra pergunta que nós devemos fazer nesse texto é: por que Rebeca só concebeu depois de ter ouvido as orações depois que Deus ter ouvido as orações de Isaac? Vamos reformular aqui a pergunta. Por que Rebeca só concebeu depois de Deus ter ouvido as orações de Isaac? Ele era o filho da promessa. Novamente eu repito, eles casaram dentro da vontade de Deus. Mas por que ela veio conceber somente depois de Deus ter ouvido as orações de Isaac? Novamente o verso 21, a parte C diz: e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. É importante nós termos as respostas certas para essas perguntas. E eu entendo que para respondermos essas perguntas, nós temos que analisar o seguinte. Veja bem, isso é muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção. O propósito de Deus em nos salvar consiste em nos reconciliar com Ele, restabelecendo a comunhão que foi perdida devido ao pecado de Adão. Esse é o propósito de nós sermos salvos. Esse é o propósito de Deus, Ele ter nos escolhido. Este é o propósito pelo qual Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós, para que fosse restabelecida a comunhão com Ele. Deus ele nos reconciliou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Jesus Cristo, Ele não é uma apólice contra o inferno. Mas o propósito de Deus é que nós andássemos em Tua presença, é que nós tivéssemos prazer em viver com Ele, em comunhão com Ele, em relacionamento entre pai e filho. Veja o que está em 2 Coríntios 5, do verso 18 ao verso 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Outrora, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos fora da comunhão, mas agora, através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados e nós temos paz com Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós hoje podemos ter comunhão com Deus. Este é o propósito de nós então termos sido salvos, de Deus ele se revelar a nós, de restabelecer a comunhão que fora perdida em virtude do pecado de Adão. Agora, essa comunhão, ela só é possível mediante a fé.
Para nós nos relacionarmos com Deus, nós temos que ter fé, que crermos. Esta é a forma de mantermos um saudável relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Agora, a nossa fé não é um salto no escuro, mas sim, a nossa fé, ela tem como base o nosso conhecimento de Deus. Nós não cremos sem saber em que nós estamos crendo. Nós cremos em Deus, mas o Deus que se revelou a nós, no qual nós o conhecemos. E com base no nosso conhecimento acerca de Deus, é que nós passamos a ter fé nele. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo ele diz: porque eu sei em quem eu tenho crido. João, capítulo 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, vida é comunhão com Deus. E a comunhão eterna com Deus consiste nisso, em nós conhecermos a Deus como único Deus verdadeiro e ao seu Filho, Jesus Cristo, no qual foi enviado por Deus. É nisso que consiste a nossa fé. A base da nossa fé está no nosso conhecimento acerca de Deus. Assim, por mais que houve todas as promessas anteriores, Isaac estava fazendo a vontade de Deus. Havia necessidade de Deus se fazer conhecido a Isaac, para que ele pudesse andar com Deus, assim como Abraão ele andou. Deus, ele já havia se revelado a Abraão, e Deus já havia dito que Abraão deveria ser perfeito e andar com ele. Olha o que diz Gênesis, capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Até então, Abraão, ele teve experiências pessoal com Deus e estava conduzindo tudo. Mas agora era necessário que Isaac tivesse suas próprias experiências de fé e conhecimento pessoal com Deus, para que Isaac ele pudesse andar com Deus. É esse o propósito. É com base nisso que nós devemos estar agora analisando esse texto e respondendo a essas perguntas que nós acabamos de ter. Que Deus ele queria se revelar a Isaac. Deus ele queria ensinar algo para Isaac, para que Isaac, tendo então o conhecimento acerca de Deus, ele pudesse ter essa fé verdadeira em Deus, e a partir dessa fé em Deus, ele andar com Deus e ter comunhão com Deus. Foi esse o propósito de Deus ao fazer que que Isaac orasse a ele. Vamos então responder a essas perguntas. Por que Isaac teve que orar insistentemente ao Senhor por sua mulher? Para que Isaac aprendesse que as bênçãos de Deus sobre sua vida eram resultados da graça divina e não de seus méritos. Veja bem, Isaac ele poderia estar pensando que por ele fazer todas as coisas corretas, por ele estar casando com a pessoa certa, por ele estar tendo a obediência, ele teria então méritos em ser o filho da promessa. Mas Deus então o faz com que ele ore insistentemente, para que ele pudesse então aprender que as bênçãos que Deus tinha para ele, sobre a vida dele, não era resultado de nenhum mérito dele, mas sim resultado da graça divina. Vejamos a parábola contada por Jesus em Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 9, e qual a finalidade de Jesus ele ter contado essa parábola. A parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, olha o que diz o verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer,
Jesus então passa, a partir do verso 2 até o verso 8, contar essa parábola. Assim diz, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus então conta essa parábola sobre o dever de orar sempre, constantemente, continuamente e nunca desfalecer. Olha aqui no verso 9, a finalidade de Jesus ter contado essa história, sobre o dever de orar sempre e com o objetivo para que nós não confiemos em nós mesmos e não nos julgando justo ou devido aos nossos méritos. É isso que ele fala aqui no verso 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e não desprezavam os outros. Jesus então mostra que a necessidade de nós orarmos sempre, continuamente, é para que nós entendamos que nós não somos justos por nós mesmos, que não devemos reconhecer que nós temos mérito algum por causa das nossas obras. Esse é o motivo dele ter então contado essa parábola. A necessidade de estarmos continuamente em oração diante de Deus tem como objetivo não confiarmos em nós mesmos, mas estarmos continuamente na dependência dele. Deus escolheu Abraão e a sua descendência devido à graça e não devido ao mérito. O fato de Isaac ele ter buscado a Rebeca da parentela de Abraão e não entre os cananeus também não lhe traz nenhum mérito. Isaac, ele devia depender e confiar tão somente em Deus. Por isso que Deus faz com que ele ore constantemente durante 20 anos, para que ele aprendesse a sua dependência de Deus e não confiar em sua própria justiça. Gálatas, capítulo 2, verso 16 diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas, capítulo 3, o verso 11 diz, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Respondendo então a primeira pergunta, era esse o propósito no qual Deus queria ensinar a Isaac, para que ele não confiasse em sua própria justiça, mas dependesse somente de Deus, entendendo que as bênçãos sobre ele foi devido à graça divina. Vamos responder agora a segunda pergunta. Por que Rebeca era estéril? A resposta é, para que Isaac viesse a aprender que a vida depende de Deus. Que Deus é o doador da vida, que Ele é quem abre a madre, Ele é quem fecha a madre. É Deus que está sentado em seu trono e que Ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Que se alguém tem vida, foi porque Deus então permitiu que a pessoa vivesse. E se alguém vem a partir, é por causa da ordenança divina, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isaac deveria aprender sobre a soberania de um Deus que dá vida a todo ser vivente e que controla todas as coisas pela palavra do seu poder. O fato dele ter feito todas as coisas certas não dava a ele nenhum poder, nenhuma autoridade sobre a vida. Mas a vida vem de Deus. Isaac, ele deveria aprender isso para poder andar com Deus. Em Atos capítulo 17, do verso 24 ao verso 29, nós vemos Paulo no Areópago, pregando aos atenienses sobre o Deus desconhecido.
E diz assim o texto: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Paulo, então, ele quis mostrar aos atenienses que Deus é o doador da vida. É nele que vivemos e nos movemos, que Deus é o sustentor da vida. Nós vemos na palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 2, onde há a oração de Ana. Ana, ela é a mãe de Samuel. Ana também se encontrava estéril, não podia gerar filhos, e ela ora incessantemente ao Senhor, que pela sua graça, pela sua misericórdia, abre a madre de Ana, e ela pudesse então ter o filho, e ela tem ali a Samuel. Quando ela se vê grávida, ela faz essa oração a Deus. Olha o capítulo 2, o verso 6 de 1 Samuel, ela diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. É a partir então de Deus, ele abrindo a madre, ele fechando a madre, que nós reconhecemos como o Deus soberano, o Deus que está sentado no trono, o Deus que controla a vida, o Deus que é o sustentador da vida, e o Deus é quem dá a vida. Isaac, ele precisaria aprender isso acerca de Deus, e ele aprendendo isso, conhecendo isso acerca de Deus, ele poderia ter fé em Deus e nutrir então o seu relacionamento, a comunhão saudável com Deus. A terceira pergunta que se faz então nesse texto é: por que Rebeca só concebeu depois de Deus ter ouvido as orações de Isaac? A resposta é: para que Isaac aprendesse que, não obstante Deus ser soberano e fazer todas as coisas conforme lhe apraz, ele nos dá o privilégio de sermos participantes de sua obra. Veja bem, nós não oramos para mudarmos a Deus. Nós não oramos para que através das nossas orações, Deus ele venha a alterar os seus propósitos, os seus desígnios. Não. O propósito de nós estarmos orando a Deus é para que nós aprendêssemos que, não obstante Deus ele ser soberano e controlar todas as coisas, Deus ele nos dá o privilégio de nós sermos participantes de sua obra, do que ele está realizando aqui na terra. Nós não precisamos de orar para que Deus venha agir em nossas vidas. Olha o que diz Mateus capítulo 6, o verso 8, a parte B. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Efésios capítulo 3, o verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Em Gênesis capítulo 16, é dito que Agar, aquela serva egípcia, que foi a concubina ali de Abraão, ela, por determinação de Sara, ela deitou-se então ali com Abraão e gerou um filho, e gerou a Ismael. Essa Agar, ela, depois que ela é fugitiva, que Sara a manda embora, ela ali fugitiva no deserto, ela tem um encontro com o anjo do Senhor. Esse anjo lhe faz ali promessas grandiosas a Agar. E Agar ali, tendo aquele encontro com o Senhor, e o anjo ali lhe diz que através dela
viria a ter Ismael e também seria feita ali uma grande descendência. É importante nós vermos que em momento algum o texto mostra que Agar orou ao Senhor. O anjo do Senhor veio, porquanto ele ouviu a aflição dela, ele ouviu o choro, ouviu o lamento, ouviu realmente a tristeza dela. Mas em momento algum o anjo veio porque ela orou a Deus. Nós aprendemos que essa descendência também grande que veio através de Ismael, como descendente ali de Abraão, não foi como resposta de oração, mas por causa de uma intervenção divina. Olha o Gênesis capítulo 16, o verso 10 e o verso 11. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Deus fez de Agar uma grande descendência, não pelo fato dela ter orado, mas por causa da intervenção soberana de Deus. As nossas orações não mudam os propósitos de Deus, ou faz com que Ele venha agir por termos orado. Mas todas as coisas ocorrem pela vontade soberana dEle. Deus é Senhor, soberano, está no seu trono e a partir do seu trono controla todas as coisas. Isaías 43, verso 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Apocalipse 3, verso 7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A questão é que nem orar nós sabemos. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isaac já sabia o que Deus estava determinado a fazer. Assim, ele ora pedindo o que já era da vontade de Deus dar a ele. Nós devemos orar o que está no coração de Deus. É esse o propósito de nós estarmos orando, de Deus respondermos às nossas orações. É de Deus nos darmos o privilégio de sermos participantes da obra no qual Ele já quer realizar. É por isso que Jesus ele nos ensinou no Pai Nosso, em Mateus 6, o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 1 João, capítulo 5, verso 14 e verso 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando estamos orando, segundo a vontade de Deus, estamos tendo o privilégio de participarmos dos planos dele. Agora, algo muito importante para nós nos atualizarmos e pensarmos aqui, é que no momento histórico em que Isaac fez essa oração, a palavra de Deus ainda não havia sido escrito. Portanto, Isaac, ele sabia que era da vontade de Deus, por ele ter recebido por transmissão oral, que vinha de pai para filho. Abraão contou para Isaac as revelações que teve de Deus e a aliança que havia sido firmada. Agora nós, diferente de Isaac, nós temos o registro dessas verdades em nossos dias, onde Deus, através de seu Espírito, Ele inspirou homens, fazendo com que a Bíblia, que é a palavra de Deus, chegasse até nós. Assim, a forma de conhecermos a vontade de Deus em nossos dias é através da iluminação do Espírito Santo em nossas mentes, abrindo nosso entendimento para compreendermos as Escrituras Sagradas. Quando nós, então, conhecemos a Deus pela sua palavra, revelada a nós, registrada, e que através dela nós podemos conhecer a Deus. E orando então, segundo a vontade de Deus revelada em sua palavra, nós então estamos
orando segundo a vontade de Deus, sabendo o que Deus ele quer para nossas vidas. É este o propósito que Deus ele tinha para Isaac, ao fazer com que ele estivesse ali orando insistentemente pela sua esposa. Esse foi o propósito de Deus por ter feito com que ela fosse estéril. Esse foi o propósito de Deus para responder à oração de Abraão e fazer com que, aliás, de Isaac, e fazer com que Rebeca viesse a conceber somente depois de ter ouvido as orações dele. Por trás disso, Deus estava querendo se revelar a Isaac. Deus estava querendo fazer com que Isaac viesse conhecê-lo e poder andar com ele. A nós só nos resta, depois de conhecermos a Deus, engrandecer ao seu santo nome. Concluindo, Romanos, capítulo 11, verso 33 ao verso 36 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Tu coloque em nós o desejo de orarmos a Ti, para que venhamos depender de Ti constantemente. Senhor, em nome de Jesus, coloque em nós o desejo de orarmos a Ti, para que entendamos que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, coloque em nós o desejo de orarmos a Ti, para termos o privilégio de participarmos dos Seus planos. Senhor, abre os nossos entendimentos, para que através da Sua palavra venhamos conhecer a Tua vontade. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.